Oi! Calma, você não tá no canal errado. Eu sou a Pamela Campos, historiadora, professora de EBD, evangélica batista e nova integrante do Reino em Pessoa. Bora para mais um RPTV sobre ordenação pastoral feminina? Bom, como vocês sabem, a gente está fazendo uma série de vídeos, falando sobre ordenação pastoral feminina, ministério feminino, através dos textos clássicos que a Bíblia, coloca aí como justificativas ou não para que esse ministério aconteça. Se você ainda não viu esses vídeos, eu sugiro que você dê uma olhada, porque o Walter e o Gibran falaram bastante a respeito da contextualização desses textos. Hoje eu estou pretendendo trazer para você uma nova ferramenta, uma nova possibilidade de você interpretar esses textos associados a outros que a gente vai acompanhar aqui hoje, tá? Como vocês sabem, a gente não pretende trazer uma verdade teológica absoluta aqui, muito pelo contrário, a gente acredita que a Bíblia, como um texto, ela é passível de inúmeras interpretações, e o que a gente está propondo aqui é uma visão do que a gente acredita, que você pode se sentir confortável ou não, e você pode considerar aquilo que você deseja. Se você tiver alguma dúvida, também sinta-se livre para interagir com a gente, tá bom? Primeiramente, a Bíblia, ela é um livro construído por uma cultura judaica, majoritariamente, mas também tem uma participação de outros povos, que são baseados em uma cultura patriarcal. Pamela, o que isso significa? Eu acho que já está até bem colocado, Quando a gente pensa numa cultura que é patriarcal, o que se sobressai, em termos de epistemologia, do conhecimento, dos textos que estão colocados ali, é sempre um protagonismo masculino. E aí eu imagino que pra gente que é crente, nós mulheres principalmente, deve ser muito azedo certos textos, O texto que eu fiquei incumbida essa semana foi o de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15, que tem como subtítulo aí na tradução João Ferreira de Almeida, os deveres das mulheres cristãs. E ali Paulo parece ser bastante taxativo, Aquela tradução dá uma nota, uma interpretação pra gente, que parece que nós mulheres não temos o direito de falar dentro dos templos, tampouco de ensinar, e que a salvação para nós viria justamente do nosso desempenho no papel da maternidade. Mas calma, não precisa achar que é isso que ele está falando absolutamente, A gente viu aí no texto, no vídeo anterior com o Gibran e com o Walter, que isso estava muito mais relacionado a uma ordem no culto, dentro daquela cultura, do que de fato uma restrição às mulheres. E aí, por que eu tô falando pra você que a gente não vai comentar essa passagem? Eu tô tentando mostrar pra você que dentro de uma cultura patriarcal que costuma silenciar as mulheres, é nosso dever pesquisar enquanto crentes que entendem que o sacerdócio é universal e que o ID é para todos e que todo mundo tem o direito de desempenhar seus dons e talentos, dentro da vida cristã. A gente tem que se esforçar para ter uma ótica mais inclusiva e ver que no próprio evangelho, nos evangelhos em geral, as mulheres têm um papel muito importante, apesar desses textos, e que escolher esses textos reflete muito do que a gente acredita e dos nossos posicionamentos. Por que eu estou falando isso? Porque apesar da carta de Timóteo falar essas coisas, quando você se debruça, por exemplo, na carta aos Romanos, que também foi escrita por Paulo, ou até mesmo na carta de Atos, colocada ali provavelmente por Lucas, você vai ver uma série de mulheres sendo destacadas, não só como mulheres que sustentavam o ministério dos apóstolos, como também mulheres que desempenharam o papel de formação das igrejas primitivas. E aí você pode abrir aí na sua Bíblia a carta aos Romanos, no versículo 16 ao 7 ali, você vai ver o papel que Priscila desempenhava, Ela era chamada carinhosamente por Paulo de Prisca. Então parece um pouco contraditório quando a gente percebe que Paulo numa carta está falando uma coisa e na outra ele está dando ênfase a essa mulher que ajudou a formar a igreja de Éfeso, que do lado de seu marido Áquila estava ali também sendo uma discipuladora, por exemplo, de Apolo, fortalecendo ele na fé. A gente também tem outras mulheres que foram citadas nesse finalzinho da carta aos Romanos, como Júnia. Na carta dos Colossenses a gente tem Ninfa. Enfim, muitas mulheres que estavam ali participando ativamente, faziam parte desse ministério pastoral,
poderiam ser consideradas até diaconisas naquele momento e que não tiveram devido destaque. E aí eu não digo do apóstolo Paulo, porque ele fez questão de colocar o nome dessas mulheres nessas cartas. Mas o que parece é que a gente tem uma interpretação tradicional muito pautada no nosso contexto cultural ocidental aqui, que tem essa pegada mais patriarcal, de desconsiderar essas coisas que estão ali muito sutis nas entrelinhas do texto. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque na mesma Bíblia que a gente tem esses textos que são encarados dessa maneira como limitantes para a atuação feminina, a gente também tem textos que privilegiam a participação dessas mulheres, como o próprio Jesus fazia no ministério dele. E eu quero trazer uma comparação aqui, se vocês me permitirem, entre esse casal, Priscila e Áquila, né, que foram aí muito fortes dentro dessa construção da igreja primitiva. E a gente vai fazer uma ponte com outro casal missionário que foi muito atuante aqui no Brasil, que ajudou a fundar um dos segmentos evangélicos mais populosos aqui do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Eu não sei se vocês conhecem a história da fundação da Assembleia de Deus, mas veio de uma dissidência da Igreja Batista lá no Pará, na década de 1910, aqui, onde o missionário Gunnar Wingren, sueco, né, que depois veio a se casar com a Frida Strandberg Wingren também, começam a trabalhar esse ministério pastoral, né? Porque a Frida tinha esse chamado. Mas por conta do contexto da época, a gente está falando de um país brasileiro extremamente católico, conservador, tradicional, patriarcal, não conseguia entender que uma mulher, uma missionária sueca estrangeira, tivesse o direito de desempenhar a sua liderança aqui. Então, por mais que esses pastores da época tivessem lido o Evangelho e tivessem lido o Novo Testamento, essas cartas, por exemplo, aos Romanos, que destaca essa presença feminina, essa interpretação desses textos que estão claros ali falando sobre isso, não foram suficientes para que eles desconstruíssem certos tipos de preconceito, né, e deixassem as mulheres desempenharem seu papel. Porque a Frida, ela foi imprescindível para a formação da Assembleia de Deus, né, para o crescimento da Assembleia de Deus. Ela foi editora de um jornal, né, o Boa Semente, ela trabalhou como uma fundadora de EBD aqui no Rio de Janeiro, com trabalho de visitação a presidiários. Ela traduziu textos, ela foi muito influente. E isso causou uma série de inimizades e muito incômodo dos pastores daqui do Brasil, que veio a culminar na Convenção das Assembleias de Deus da década de 30, lá no Rio Grande do Norte, onde eles resolveram, dessa maneira, documentar a limitação da atuação feminina. Isso significa o quê? Que eles, pela primeira vez, colocaram no documento que as mulheres não poderiam ser ordenadas pastoras, elas poderiam pregar, elas poderiam fazer uma série de atividades, mas não poderiam ser reconhecidas como tal. Isso só veio mudar muito tempo depois, já nos anos 2000 aí, quando a pastora Cassiane, né, que na época era cantora, foi ordenada junto com seu marido, ela não foi ordenada sozinha. Então a gente precisa ter muito essa noção de que a nossa interpretação e a maneira que a gente privilegia certos textos está passível dos nossos posicionamentos também. Se a gente parar para pensar dessa maneira, eu acredito que muitos textos que são limitantes em vários aspectos vão possibilitar para a gente uma margem de liberdade, de atuação, de desenvolvimento muito maior. Então eu acho que é um pouquinho disso. Simples, mas revolucionário.